Histórias assombradas. O ciclo da Maledite. Vamos ver, todos os nomes já estão trocados. Aí deixa eu beber água, gente. Aí. Ana Mateus, família e assombrados. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Fulano e trago esse relato contando um pouco sobre a minha mãe. Sim, minha mãe é uma maledite. O amor cego, desenfreado pode te aprisionar em um ciclo interminável, afastando pessoas amadas. Um ciclo, quando é prejudicial, traz consequências desastrosas. Mas o que fazer quando você está viciado nesse ciclo, mesmo sabendo que te prejudica? Será que é assim que um usuário de drogas se sente? Bem, vamos ao relato. Minha mãe não é uma pessoa ruim, porém, hoje sofre as consequências de algumas atitudes que ela tomou no passado. Minha mãe sofreu com um casamento abusivo com o meu pai. Se separou dele e logo foi se envolvendo com um homem casado, que aqui chamarei de Luiz. Ela fala que conheceu o Luiz depois da separação, mas minha irmã, que é mais velha que eu, sabe que ela o conheceu enquanto ainda estava com o nosso pai. Não vou julgá-la por isso, pois o meu pai era um homem abusivo, vivia às custas de minha mãe, nunca se segurou em emprego algum. Sempre achei estranho o quanto minha mãe era dedicada ao meu pai, mesmo ele sendo muito abusivo. Essa mesma dedicação acabou tendo com o Luiz. O Luiz é tão abusivo quanto meu pai. A única diferença é que ele trabalhava, mas trabalhava para a família dele. Na época da separação dos meus pais, eu tinha 4 anos, mas lembro de muita coisa. Minha mãe idolatra o Luiz. Não importa a forma que ela é tratada por ele, era exatamente assim também com o meu pai. Com o tempo, o Luiz tentou se afastar da minha mãe. Digo tentou porque minha mãe nunca deixava ele ir embora da vida dela. O Luiz só vinha em casa uma vez por semana, passava a noite, depois ia embora. Quando ele ia embora, ela ficava com muita raiva, a ponto de direcionar essa raiva na gente. Ficava com raiva de tudo que a gente fazia. Essas visitas semanais foram diminuindo até o ponto de passar mais de 1 mês sem aparecer. Foi quando minha mãe decidiu recorrer a uma ajuda sobrenatural. Uma amiga dela recomendou que ela fosse procurar uma mãe de santo para fazer um trabalho. Não sei muitos detalhes sobre esse trabalho. Eu era muito novo, eu tinha 9 anos. Poucos dias depois, o homem voltou igual um cachorrinho arrependido. Mas daquele jeito, né? Passava a noite e ia embora. Vocês acham que minha mãe se conformou com isso? Não. Ele vinha, passava a noite e ia embora. Mas como das outras vezes, acabou diminuindo essas visitas. Por muitas vezes, minha mãe recorreu a essa mãe de santo e aí o ciclo se repetia. Quando eu tinha 11 anos, minha mãe acabou engravidando do Luiz. Nascia aí o meu irmão. O Luiz, a princípio, amou a ideia de ter mais um filho, pois já tinha 2 de seu casamento. Minha mãe, radiante, achava que a situação de ser a outra iria mudar agora, mas não mudou em nada. As visitas do Luiz diminuindo, minha mãe procurando a mãe de santo, e aí o Luiz voltava, sempre assim. Até que um dia, o Luiz resolveu dar um ponto final nessa história. Ele não queria mais nada com a minha mãe e terminou com ela. Minha mãe, desesperada, recorreu mais uma vez aos serviços da mãe de santo, dessa vez para trazer ele de volta. O Luiz não é uma pessoa muito agradável de se conviver. É o tipo de homem que xinga a mulher, solta piadinhas desnecessárias, enfim, nada agradável. Até insinuou uma vez que eu seria um viadinho, que eu não seria homem. Ele é um homem machista, idiota.
Mas minha mãe não enxergava essas coisas, era cega de amor. Não diria que é amor. Bem, mais ou menos um mês depois da mãe de santo ter feito o trabalho, o Luiz voltou. Dessa vez, mais desagradável ainda. Chegou até a morar com a gente por algum tempo. Ele gritava comigo e com a minha irmã por besteira, queria as coisas do jeito dele e xingava minha mãe muito, muito mais do que antes. E quando bebia, aí a coisa piorava, né? Só faltava agredir mesmo a minha mãe. Falava coisas com ela que nem vou citar aqui. Eu agora vi a situação não mais como uma criança. Agora sim. Então, nessa época, eu estava com 14 anos e já não via mais a situação como uma criança, mas como um adolescente que sofria muito com isso. Não só pela forma abusiva dele, mas a minha mãe, de certa forma, acabava me culpando pela situação. Mas por que eu era o culpado? Sempre eu me perguntava isso e nunca tinha resposta para isso. Minha irmã, sabiamente, já não morava mais com a gente. Ela começou a trabalhar e seguiu a vida dela. Nossa, eu pedi a Deus que essa situação passasse, pois eu não aguentava mais tanta coisa que eu presenciava. Durante esse tempo, o Luiz nunca deixou de lado a família dele. Dividia o seu tempo entre a sua família e a minha mãe. Isso deixava minha mãe com mais raiva ainda, pois ela queria ele só para ela, mesmo ele sendo tosco e ignorante com ela. Quando terminei os meus estudos e completei os meus 20 anos, fui ganhar o mundo. Arranjei um emprego e já fui morar sozinho, assim como a minha irmã fez e me aconselhou também a fazer, pois sabíamos que esse ciclo iria se perpetuar por muito, muito, muito tempo. Pois é, assombrados, a profecia se tornou realidade. Hoje eu tenho 38 anos, sou casado, família constituída e o ciclo ainda permanece. Até meu irmão mais novo, fruto desse ciclo, não aguentou e já saiu de casa também. Minha mãe sempre colocou o Luiz como prioridade em sua vida, acima de tudo e de todos, e até mesmo da sua família. E o Luiz sempre a tratou como a outra. Toda a situação relatada acima trouxe algumas consequências para mim e para os meus irmãos. Não recebemos carinho nem a atenção devida da nossa mãe. Talvez seja por isso que na primeira oportunidade nós saímos de casa. Hoje observamos o mesmo ciclo se repetindo, mas agora de longe, e vendo a nossa mãe colher o que plantou. Ana, agradeço por ler o meu relato, desculpa os erros e o tamanho do relato, que Deus abençoe você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu vendo acho que psiquiatra, né, falando, se não me engano, quem entende melhor desse assunto, ela pode ter a personalidade do tipo borderline? Porque assim, ela parece, é um negócio assim, não é comum, né? O cara tá te tratando mal, mas você faz de tudo por ele. E não é que ele fez amarração, não, foram dois nessa situação. Tem pessoas que se mantêm nessa situação, mas não quer ficar sozinho, sabe? Tem que ter ali, eu não sei, não entendo, mas às vezes ela precisaria, não sei se de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque alguma coisa tem aí, né? Teve já, agora, bom, não sei, já se passou muito tempo disso, e como você disse, sempre nesse ciclo. Então, é uma coisa que nem ela consegue, talvez, entender e nem se libertar, precisa muitas vezes de ajuda. Eu não sei como, mas talvez quem entenda melhor aí do assunto possa dizer o que é isso, mas eu acho que tem alguma coisa aí sim. A pessoa
não quer perder ou não quer, né? Porque o normal, pô, me tratou mal, tchau, não é? Não, isso não... E jamais, assim, deixar isso acima dos filhos. Bom, mas é isso que eu falo. Eu acredito que muitas dessas pessoas têm transtornos psiquiátricos, psicológicos, que talvez se fossem identificados bem mais cedo e tratados, não chegaria ao ponto de prejudicar as pessoas que estão ao redor, como os filhos, crianças, essas, né, que tá ali bem próximo. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Então, que nem no caso dela, não é simples assim. No dela e de muita gente. Eu acho que não é só chegar para a pessoa e falar, desapega, né? Não, deixa, outro vai aparecendo. Não. Para ela deve ser difícil. É como realmente... como se fosse, é algo talvez químico, alguma coisa ali do cérebro, que não é fácil assim deixar, né? Como a gente pensa na lógica, né? É lógico, se tu fez assim, dá tchau e benção. Mas não, a pessoa puxa para si, quer manter ali, isso olhando pelo lado médico da coisa, né? Mas aí pelo lado espiritual, não sei, coisa de outra vida, não sei, gente. Mas aqui, beleza? Ali, deixa eu deixar o outro aqui. Tá. Bom, vamos lá. E aí ela foi fazendo várias amarrações para ele. Ele não entrou em detalhes, mas pelo que diz, agora ele observa eles, né? Os filhos observam de longe, mas acabaram ficando com sequelas dessa falta de atenção, falta de carinho, né? Psicológicas e ela está colhendo o que plantou. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.